Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Arthur Vanzella e hoje trago para vocês este vídeo referente aos aspectos gerais da curva característica de água no solo. O que é a curva característica de água no solo? Devido à heterogeneidade dos poros do solo e entre solo, variando suas formas e tamanhos, ainda não foi possível obter uma equação teórica para descrever o potencial matricial, diferente do que ocorre com o potencial de pressão e com o potencial volumétrico. O potencial matricial varia de acordo com o conteúdo de água no solo. Quanto menos água no solo, menor o potencial. Para determinação, foram desenvolvidos aparelhos que permitem verificar a relação entre o potencial mátrico e o volumétrico. E a curva resultante dessa relação recebe o nome de curva característica de água no solo. Para maiores valores de umidade volumétrica, o potencial matricial depende mais dos fenômenos capilares. Portanto, a CCAS depende mais da massa específica e porosidade do solo. Para menores valores de umidade volumétrica, o potencial matricial não depende de fatores geométricos. Sendo assim, a massa específica e a porosidade têm pouca importância na determinação. Com a CCAS, é possível estimar a umidade volumétrica com o potencial mátrico e vice-versa. Na prática, é mais fácil medir a umidade volumétrica com o potencial mátrico pela curva de retenção. Caso a geometria do solo não varie com o tempo, a CCAS é única. No primeiro gráfico da imagem, apresenta a curva característica de água no solo em um solo arenoso e um solo argiloso. No segundo, em um solo compactado e um solo agregado. A umidade volumétrica na saturação do solo argiloso é maior do que em solo arenoso, e a umidade volumétrica da saturação do solo compactado é menor, pois diminui a porosidade total, uma vez que a umidade volumétrica na saturação é igual à porosidade. Capilares dispostos em solo saturado e vasilhame contendo água pura apresentam a mesma elevação, pois o potencial matricial é igual a zero no solo saturado. A pressão negativa, sucção ou tensão, necessária para que o maior poro se esvazie é muito menor nos solos arenosos que nos solos argilosos. Para potenciais matriciais muito elevados, ou seja, solos muito secos, apenas os poros muito pequenos conseguem reter água. A determinação da curva característica de água no solo pode ocorrer por duas maneiras distintas, a chamada esterese. Sua ocorrência se deve às bolhas de ar e expansão da argila no processo de secamento e de molhamento. Por secamento, a partir da amostra de solo saturada de água, aplica-se sucção cada vez maiores. Os valores de umidade volumétrica diminuem à medida que as sucções aumentam. Por molhamento, a partir da amostra de solo seca ao ar, realiza-se o molhamento gradual, havendo a redução da sucção. As curvas de secamento ou molhamento são distintas, sendo a umidade volumétrica maior na curva de secamento do que na curva de molhamento. O valor de umidade volumétrica de saturação é o mesmo para as duas curvas. Na esterese, pode-se também ocorrer a scanning curve, que são as curvas intermediárias resultantes entre as curvas de secamento e molhamento. A esterese traz sérios problemas para a descrição matemática do fluxo de água no solo. Geralmente, o contorno do problema é realizado da seguinte forma: utiliza-se a curva de secamento quando o fenômeno estudado é de secamento, por evaporação, ou utiliza-se a curva de molhamento, quando o fenômeno estudado é de molhamento, infiltração. Quando molhamento e secamento ocorrem simultaneamente, a esterese tende a ser desprezada. Medidas do potencial da água no solo para a determinação da curva característica de água do solo. Os aparelhos tradicionais desenvolvidos para a determinação da CCAS têm a teoria da capilaridade como base de funcionamento, sendo os mais comuns denominados funis de placa porosa e câmaras de pressão com placa porosa. O funil de placa porosa ele consta de uma placa porosa adaptada a um funil ou mesa. A placa porosa encontra-se saturada, sendo constituída de poros de dimensões em que a sucção H aplicada não é suficiente para retirar a água que se encontra em seus pequenos poros. As placas comportam-se com um solo artificial de porosidade bem homogênea. Encontram-se em cápsulas cerâmicas de 0,5 a 5 metros coluna d'água. Já a câmara de pressão consta de uma câmara submetida à pressão indiretamente ligada à atmosfera, por intermédio de uma placa ou membrana de celofane, sobre a qual é colocada amostras de solo. A parte inferior do instrumento encontra-se continuamente sob pressão atmosférica igual a zero. A água do solo é retirada sob pressão, tendo a vantagem de alcançar altos valores de pressão, 1,5 MPa. Os pontos de tensão mais comuns a aplicar no funil e câmara para obter a CCAS devem ser pré-determinados, sendo mais utilizados os valores de 6, 10, 30, 100, 300 e 1.500 kPa.
Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.